Estamos no segundo dia do nosso Congresso Nacional de Odontologia Moderna, o CONOM 2018, e diretamente do Centro de Eventos Planetário Mercury, em Belo Horizonte, Minas Gerais, transmitido ao vivo no nosso Instagram, CONOM Oficial, e também em breve esse bate-papo, essa entrevista será solta no nosso canal do YouTube, CONOM Oficial. E aqui com a gente, na parte da tarde, depois de uma palestra, uma das mais esperadas que nós tivemos, o Nazari, diretamente da Ucrânia, que esteve pela segunda vez aqui no Brasil. Além dele, nós temos também o Alain Vicentini, que esteve com a gente na parte da manhã, uma palestra também fantástica e muito aguardada pelos congressistas, e ambos estarão comentando com a gente, conversando a respeito de odontologia digital e outros itens. Boa tarde, Alain. Boa tarde. Bom, o que eu tenho para dizer para o pessoal é que hoje em dia a gente está passando por uma transformação muito rápida da odontologia. A gente não tinha ideia que isso tudo que a gente está vivendo hoje seria possível, né? Então eu digo isso porque eu tenho 4 anos somente que eu estou dentro dessa odontologia digital e eu consigo ver e viver isso todos os dias do meu trabalho, né? Então eu consigo ver que coisas, o mesmo software que eu trabalhava há 4 anos atrás, hoje me permite fazer coisas que eu não fazia a menor ideia. Então a gente está vivendo um momento de transição que é muito propício para as pessoas que têm muito medo, às vezes muita dúvida em se inteirar ou não, escolher acompanhar ou não. Então é um momento de decisão, são muitas coisas para assimilar, com certeza é um mundo diferente, são equipamentos diferentes, são muitas empresas que estão disponíveis para ingressar todo mundo nesse universo digital. Então é sempre bom contar com pessoas entendem do assunto para auxiliar o pessoal para fazer esse tipo de escolha, né? Então eu acredito que o nosso papel aqui hoje nesse curso é exatamente tentar guiar e mostrar como que isso é possível, né? Então vou perguntar para o professor Nazari também. Can you tell me some few things about what you think about this new, what's coming from the future on this digital odontology? Well, thank you for the question. First of all, I would like to say thank you for inviting me here because I think it's a great event with the top speakers. Brazil, for me, is one of the leaders in the world when we speak about the aesthetic dentistry and dentistry overall. So you're a very good example to follow. Speaking about the digital dentistry, I would say that it's not even the future, it's actually already the present. Of course, some people are afraid to lose the comfort zone and to switch from analog to digital. But it's like some tasty dish. Once you try, you want to try again, again, and again, because you realize that now you can complete like full mouth reconstructions, for example, from 3 to 5 days. You can make a full arch in 2-3 days. So you can basically produce as the lab 3 times more that you were doing before and working less. And this is the point. So for me, the conclusion of the digital dentistry and the main benefit is that you can produce more but work less, and you can have more free time to enjoy your life. Exactly. And what was the message that you could give to the people that are starting now? For example, the students that's coming out of the college and they are waiting so angry for this kind of information. What is your tip for them? I would tell them that they don't need to wait to go to some congress or to go to some course, because often many people tell them, you're too young, you don't have enough knowledge. But if you listen to everyone who slows you down, you will never reach the goal. You always have to ask for more and try to reach for more. So if they have a chance to visit congresses like this one to get motivation, then they will learn fast, especially when we speak about the digital dentistry. For them, it's a very good curve where they can speed up, because digital dentistry, it's a new starting point for everyone, for people who work 20 years and for people who work 1 year as well. On some level, it equals them, to be honest, because it's a lot of new information to learn. And what's interesting, probably even the younger generation is more friendly with the computers. The older generation has more experience with dentistry. Of course, it's very important. But the fact that the younger generation gets friendly with the computers faster is true, because we see it also with the CAD designers.
mostly people who work now in the lab as CAD designers are the young guys who were playing computer games yesterday, you know? Yes. But now they know how to create beautiful smiles. Vou tentar traduzir um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente aí na live. Primeiro, ele agradeceu bastante pela oportunidade de estar aqui falando, especialmente no Brasil, que é um país referência mundial, né, da odontologia. Para ele, a questão da odontologia digital vem mais para ser uma forma de facilitar e transformar a vida da gente mais fácil, né? Então, não é uma questão de dificuldade. E outra coisa, ele também não acredita que seja uma questão de futuro. É uma coisa que nós vivemos, nós já estamos vivendo isso há pelo menos 4 anos, né? Depois a minha pergunta foi para ele, qual é a dica para quem está ingressando agora nessa odontologia digital, para os novos estudantes que estão se formando na faculdade. E ele diz que existe uma fome muito, muito forte das pessoas para ingressar nesse mercado, e às vezes o pessoal fica esperando por um congresso desse para ter esse tipo de informação. Então, sim, você deve ter como foco partir para esse futuro, né? Para essa realidade que a gente já vive, e ainda mais que hoje em dia as pessoas, a nova geração, tem muito mais facilidade com essas tecnologias, né? Antes, os técnicos, a gente tem acostumado com mais técnicas, a gente tem mais habilidades técnicas, porém o pessoal que está entrando agora nessa odontologia, eles estão muito mais acostumados com essa digitalização do processo, né? Então, seria essa a mensagem que ele tentou passar para o pessoal, de ter coragem e de enfrentar realmente, de aceitar essa nova etapa aí da odontologia digital. He asked you if the students in Ukraine, they have access to this digital knowledge on the college, since from the college. If I told you what students in Ukraine have access to, you would be crying. Se vocês soubessem ao que os estudantes na Ucrânia têm acesso, você choraria. Opposite. É totalmente oposto. Opposite. For It's example, the same thing. yes, for example, me, when I was a student, I never touched the patient. Quando ele foi um estudante, ele nunca tocou no paciente. Essa foi a vivência da faculdade dele. So basically, whatever I'm doing right now is the stuff that I learned after university. Basicamente, tudo que ele está fazendo hoje é o que ele aprendeu depois da faculdade. Ela está dizendo que te segue no Instagram e ela tem 40 anos de formada. E she's following you in Instagram, and she have already 40 years of graduate of dentist, and she's trying to get this 8 more, and I'm going to be 40 in 8 years. Mais alguma pergunta? Pessoal, assim, eu vejo isso muito real, sabe? Aqui no Brasil a gente tem pessoas que conseguiram um destaque muito grande, né? Hoje a gente tem o Dr. Vitor Clavijo, tem o João Paulo, tem o Dr. Christian Coachman, que foram pessoas que encabeçaram projetos, que acreditaram, né, em coisas que antigamente, se a gente falasse em DSD, antigamente era uma coisa que todo mundo ficava, cara, é uma viagem, é uma loucura. E hoje é uma realidade que a gente vive, né? Então, acredito que fica, com certeza, para a geração mais antiga, para instruir nós hoje com toda a técnica que a gente aprendeu. Mas com certeza, essa nova geração, a gente tem muito mais vontade de desenvolver coisas novas, né? Então essa é uma vantagem que nós temos hoje da odontologia brasileira e mundial com essa questão do digital, né? Eu vou fazer uma pergunta para ele que eu tenho bastante curiosidade. Se os pacientes na Ucrânia têm o mesmo nível de acesso, se ele é um dentista que atende, por exemplo, pessoas num nível totalmente diferente, como se fosse um dentista convencional, ou é um dentista, uma odontologia realmente de altíssimo nível, onde poucas pessoas têm acesso, né? Como é aqui, exatamente.
Porque o que eu tentei mostrar na minha palestra hoje é que esse digital ele veio para somar tanto na questão de ser reproduzível e ser de fácil acesso, né? Para as pessoas terem acesso. Então eu vou perguntar isso para ele. In Ukraine, do you think for this digital odontology that's accessible for everybody, or still have some steps to get from the every kind of patients accessible for everybody? Do you think it's something that only some people have access? You mean doctors or patients? The patients. Well, basically, the pricing of the final outcome, the final treatment is not changing. Okay. So, I mean, it's just for us as specialists, we can just complete the cases much faster, and it's a better comfort for the patients because they don't need to wait 2 weeks or 3 weeks for the result from the lab. They can perform preparation on Monday and bond on Friday and have the case done. So financially, they don't need to pay more comparing to the analog workflow. Isso é uma dúvida bastante frequente para todo mundo que às vezes não conhece, né? Que acham que a odontologia digital, por ser tão diferente, é muito mais caro. Na verdade, o preço não muda. O preço é o mesmo. Ele opta por utilizar essa tecnologia exatamente para ter menos trabalho, trabalhar menos, ter menos processos, né, de confecção, mas para o paciente, no final, o preço não modifica, né? Então, é uma coisa que hoje os laboratórios têm tido, às vezes, uma iniciativa de correr para essa odontologia exatamente para prevenir de tanto desgaste no dia a dia do trabalho, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Temos uma pergunta. Okay, she asked me, what about the structure that you construct in your office? Like, for example, what software do you choose? Do you have easy access to the companies to ask for a new thing? When you choose different, for example, you use the 3Shape software, but you use the VHF machine. What make you build up this kind of structure? Do you have support from the companies on this matter? Well, first of all, at the beginning, I was just listening to the advices of my friends in the dental world. Somebody advised me, look, I was working with this scanner. It's good. I recommend you to do this. Because, I didn't have a chance to try all the scanners in the world to know that this one is the best or that one is the best. The same story was about the milling machine. So I was asking my friends, like, I don't have experience, what would you recommend? They recommend me, like, you can use, for example, I use a Wieland machine and I have a Roland machine. I have two different machines. Okay. And each one of the machines have the benefits and the minuses. But we know them now. So we know how to eliminate them. So then, then you start using it. And that's the most important experience. Because I'll tell you like this. You will never get the full information from the companies because they don't know. They don't know. But I can tell you that the milling machine regularly breaks once per half a year. Yeah. But no one will tell you this because no one was using the milling machines 24/7. So this knowledge comes, when you start using it. Of course, now, I mean, you have support. Well, I don't know what you mean, the support of the companies. I mean, we have the representatives of the companies and I can contact them. But again, they cannot give you the clinical information. They can tell you, okay, plug this in like this, push this button on the software. But then the clinical details, they come only in the practice. So that's why the companies, they are interested in our feedback. They want us to tell them how their stuff works. Okay. That's the point. Inicialmente, ele sempre optou por fazer as escolhas baseado no que os amigos falavam, né, colegas de trabalho falavam. Então, por exemplo, use o software da 3Shape, porque o software da 3Shape é um bom scanner, mas inicialmente ele não teve acesso às empresas que davam material para ele testar. Então foi mais ou menos assim que ele foi construindo a estrutura dele, né?
Ele foi escolhendo o software de um, ele foi escolhendo a máquina de outro. Ele tem 2 máquinas, mas basicamente o que ele diz é que as empresas não têm o know-how, às vezes, do que um clínico tem. Porque o clínico está vivendo isso todo dia. E acaba que hoje o clínico e o laboratorista, ele acaba tendo muito mais informação do que as próprias empresas. Porque tem casuística, né? Eu vejo que hoje a gente participa do mesmo grupo de dentistas pelo mundo e sempre tem alguém perguntando, cara, qual sistema deveria eu comprar de scanner intraoral ou de máquina de usinagem? Depende muito de onde você está. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente vai ter companhias que têm mais suporte, tem companhias que não dão suporte nenhum. Então depende muito do seu meio. Se você tem, por exemplo, amigos, é muito bom ter contato nesse momento. A gente vê que grande parte da evolução do pessoal hoje é por conta de quem o outro aprendeu, que deu uma dica, que foi e foi evoluindo. Mas que, de fato, na opinião dele, principalmente na Ucrânia, é que as empresas não têm toda a informação para dar. Então acaba sendo que um aprendizado sozinho mesmo. Depende. Hoje todos os sistemas estão partindo para ser aberto. Né? She's asking if your systems is all open for you to work between every card? Yes, I mean, you can scan with a 3Shape, you can mail on VLAN, I don't know, Circunzan, whatever you want. So basically, when you have the 3Shape scanner, you can cooperate with any lab that has any milling machine, any printer, even any software. It can be 3Shape or ExoCAD or whatever. Yeah, okay. Hoje em dia, até uns 3 anos atrás, os sistemas eram muito fechados, né? Então tinha uma barreira, por exemplo, se eu for utilizar o scanner do Sirona, eu vou terminar fazendo o desenho no Sirona e vou fresar no Sirona. Então hoje em dia já existe uma quebra desse tipo de protocolo. Então as empresas estão abrindo sistemas para você exatamente poder misturar, né? Então se eu quiser usar um scanner do 3Shape, um software, por exemplo, ExoCAD, e uma máquina de usinagem a Mangueiral, você consegue usar, né? But just one more detail. I mean, now we can look on the market and there are different scanners that are even cheaper, like almost twice cheaper than the 3Shape. What dentists have to realize, the scanner is not only a tool to scan a tooth. The scanner comes with some specific software that gives you also some specific possibilities. So for example, company like 3Shape, why do they keep the price right here? Not just because, I mean, they decided this number and that's it, but because behind this price, there is a strong backup of the software. Because they have the very nice closed circle of the software. Because, for example, especially when we speak about the full mouth reconstructions, there are special tips how to scan properly when you don't have teeth, when you have implants. I mean, we cannot just talk about all this right now, but just for you to understand, it's not only the price for the scanner, it's also for the possibilities that the software behind the scanner gives you. Basicamente o que ele está falando é que existem, de fato, vários scanners intraorais, né, falando desse assunto, que são metade do preço, às vezes, de um scanner da 3Shape. Mas não é somente o preço do equipamento. Você tem que ver que, por exemplo, quando você paga um valor, às vezes uma anuidade, você tem uma empresa que continua trabalhando por trás disso tudo. Então é uma empresa que vai evoluir melhor, vai evoluir mais. Do que às vezes você comprar um scanner, pagou um valor e acabou, é aquilo. Aquele equipamento provavelmente não vai evoluir, não vai se atualizar. E existe a curva de aprendizado, né? A curva de aprendizado com qualquer equipamento. Então, as facilidades de um sistema pode ser não as facilidades do outro sistema. Por exemplo, eu tenho uma pergunta muito frequente que o pessoal me faz: Alan, devo ou não comprar um scanner intraoral? Quando que eu sei se eu devo comprar um scanner intraoral? Então, vamos supor, hoje em dia, eu divido os trabalhos de laboratório, sendo técnico em prótese, eu divido os trabalhos de laboratório entre diagnóstico e execução. Se eu quiser fazer, por exemplo, diagnóstico, ou seja, eu vou fazer até o paciente aprovar. Se até o paciente aprovar, eu vou precisar de um scanner intraoral, vou precisar de uma máquina fotográfica, posso fazer um planejamento da SD e uma impressora 3D e um software de desenho. Então, com isso, eu consegui fazer um planejamento diagnóstico. Depois disso, aí eu posso optar por fazer qualquer planejamento de execução final, que vai ter preparo, aí vai ter o escaneamento de novo. Então, muitas pessoas me perguntam, vale a pena ter um scanner intraoral? Sim, vale a pena. Porque ele não somente faz prótese, ele pode fazer o planejamento, ele pode fazer o diagnóstico.
Alan, mas é um valor muito caro, às vezes, por uma opção à moldagem. Você vai ver que isso acaba assumindo o dia a dia do laboratório, do consultório. Se você antes faria uma moldagem de alginato, hoje você faz o escaneamento muito mais rápido. O paciente tem, às vezes, uma facilidade, uma aceitação a essa tecnologia muito bacana, né? Então, esse primeiro passo seria... Dentistas às vezes falam assim, Alan, eu quero comprar uma máquina, eu quero comprar a fresadora, eu quero comprar um software de desenho. O primeiro passo seria o scanner. O scanner, se você dá essa porta de entrada para você começar a entender e aprender essa curva de aprendizado, né? Isso. Alan, eu queria fazer até uma pergunta, desculpa te interromper. Uma coisa que surgiu bastante nas nossas conversas do fluxo todo digital e essa transição, né, do convencional para o digital, o profissional hoje, que está acostumado com, digamos, o cotidiano clínico convencional e tem a intenção de migrar para o digital ou fazer uma associação de ambos, seja ele no laboratório ou na própria clínica. Qual que é a mentalidade que ele precisa aderir para saber que, por exemplo, a gente vê muito que achar que o digital é a solução para os casos. Não é exatamente isso. Digamos que é uma ferramenta para você poder agilizar, otimizar processos e, como o próprio Nazário falou, tempo. Mas qual que é a mentalidade desse profissional precisa ter para migrar para o processo digital? Hoje eu vejo, cara, que existe um grande medo assim do pessoal, às vezes, de estar ficando para trás, né? Então, se eu fosse te falar, é aceitável esse medo, o pessoal tem essa resistência, mas é uma coisa que está passando por uma mudança muito grande. Hoje eu vejo que, por exemplo, dentistas com muita experiência têm perguntado coisas básicas da odontologia digital. Por quê? Porque é algo totalmente novo, né? Alguma coisa, por exemplo, é igual o meu avô, que sempre dirigiu, perguntar para mim como é que usa o Uber. Entendeu? Então, assim, está mudando, o processo está mudando. Então, essa migração, ela vai acontecer em algum momento, né? Sim. Só que aí depende muito do dentista decidir realmente. Há um tempo atrás, eu costumava dizer assim, ó, se a maioria dos seus casos são unitários, um escaneamento oral te atende perfeitamente. Ele vai conseguir atender normalmente. Vocês viram que ele consegue fazer até casos de implante, né, de arcada total. Então, assim, depende. Não vou dizer que você comprando o escaneamento oral, o primeiro paciente, você vai conseguir fazer o que ele faz. Porque isso aí é uma curva de aprendizado muito grande. Aqui no Brasil, eu acredito que talvez ninguém tenha feito um caso como esse que ele fez, né? Então, eu tenho uma frase que eu falo, comprar scanner não te faz digital. Por quê? Porque você precisa pensar dessa forma. Hoje em dia existe o processo que a gente chama de triagem, né? A triagem é quando você recebe a moldagem. Moldagem mesmo, o técnico do laboratório vai avaliar aquela moldagem. Mas e um escaneamento oral? Quem vai avaliar isso? Tem que ser também feita uma triagem. Você tem que poder ver se todos os bordos estão expostos e tudo mais. Então isso é parte desse aprendizado. Até mesmo o laboratório. O seu laboratório, às vezes, ele conta com algum tipo de processo digital, mas se não é um laboratório que conta com todos os processos de fluxo digital, que no caso no LabCred você teve lá com a gente, Exato. E pôde ver como que existe o empenho de poder não só receber aquele arquivo e poder desenvolver um trabalho, Exatamente. mas sim ter um acompanhamento como um todo, seja, Exato. um workflow digital. Eu acredito que essa diferença que o laboratório Clério teve foi que exatamente quando todo mundo pensava em ir, eles já estiveram lá, entendeu? Então, esse know-how que agora todo mundo vai começar, eles já estão há muito tempo. Então, ter tomado essa decisão lá atrás de começar a trabalhar com impressora 3D, aprendido todos os problemas e todas as dificuldades que tem nesse processo, fizeram ele estar hoje um passo à frente, né? Eu vou perguntar para ele essa mesma pergunta que você fez. Nazari, what about the dentists that want to start with this digital odontology? If you could give a tip to them, not to build up the whole system like you have, for example, like the scanner, intraoral scanner, the software, the milling machine, do you think about buying just the scanner is a good start for them to have this learning curve? Well, actually, the dentists, they don't need to buy anything else. Yes. They just need to buy the scanner with the software. But what's even more important, they need to understand where they're going to send the scan. Exactly. Because to buy the scanner and to scan, it's a very small percent of work. Then you need to understand where you send your scan and where the whole magic is going to happen. And that must be a good lab with the good CAD designers and the guys who know what they do. And by the way, one more thing I forgot to tell. That now, for example, in our lab,
when I send the scan, first, we can do the restorative, as you saw in the presentation. Second, we can plan the guides for surgery in our lab and print them. Third, we can reposition the teeth for ortho. We print the models and we make our own aligners. So basically, all that we need for dentistry can happen in one room. And now, at Digital Lab, you can build in 20 square meters. Exactly. There is no more dirty room, clean Yeah. room, and stuff like that. There is one room. You have milling machine, you have printer, and you have a furnace Software. for the 3D and software. You know, Yeah. and that's it. You have a lab. The lab Perfect. that does everything: guides, restorative, aligners, everything. Perfeito. Quando eu perguntei a ele sobre se é interessante para os dentistas ter somente o escaneamento oral, aí ele respondeu que, na verdade, o dentista não precisa nada além disso. Ele só precisa ter o escaneamento oral. E o próximo passo é saber para onde mandar isso. Então esse é exatamente o ponto. Ter um laboratório que tem o suporte para te dar nesse momento, entendeu? Porque quando você para pensar que agora eu escaneei, o que eu faço com esse arquivo? Né? A gente teve a oportunidade de participar de uma palestra no APDESP, onde tinha 300 pessoas na sala. A gente perguntou quem sabia o que era um STL. Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Então isso assim, num congresso de laboratórios, hoje em dia, um laboratório não saber o que é um arquivo STL, você está muito para trás. Então é exatamente isso que está acontecendo hoje. Está tendo um gargalo muito grande na questão dos laboratórios, dessa evolução do digital. Então saber para onde mandar hoje vai fazer toda essa diferença. A gente tem uma pergunta também aqui da doutora. Sim, entendi. O sistema que o Laboratório Cleli usa hoje de software de desenho é o sistema Mangueirbach Ceramil, com as fresadoras também da Mangueirbach. Impressoras são várias, né? Tem acho que uma de cada de modelo que tem no Brasil. Exato. Escaneamento oral, o João Paulo também está usando o Trishape. Ela queria saber se o laboratório está oferecendo empréstimo, aluguel, né, de scanners. Sabe dizer? Sim. Já é um serviço que o laboratório conta já há um tempo, que é o Scan Service. E ele, fora o Trishape, certo? Nós temos também o sistema de escaneamento Bluecam da Sirona. Da Sirona, apesar de ser mais utilizado e procurado pelos dentistas exatamente da Trishape. Inclusive, temos também a plataforma, depois nós vamos estar soltando nas redes sociais, para receber esses arquivos, que já estamos recebendo em diversas regiões do país, direto porque no Serec nós temos o Sirona Connect. Isso. E na Trishape nós Communicate. temos o Communicate. Então o laboratório também já está recebendo esses arquivos. Legal, bacana. Por favor. Uhum. Uhum. Sim. Eu vou responder e depois eu vou perguntar para ele também, para ele dar a opinião dele. Eu gosto bastante da ideia de utilizar de silicato de lítio exatamente por conta da adesão. Quando a gente tem zircônias, a gente tem um problema direto que vai ser adesão. Você não tem adesão, você vai ter que partir para preparos convencionais, né? Se você conseguir ter preparos convencionais, ótimo, a zircônia ela é indicada. Existem vários tipos de zircônia hoje em dia. Por exemplo, a gente tem zircônia para estruturas que são 1.200 megapascal, mas zircônias mais indicadas para estruturas monolíticas, eles têm em volta de 650, 700 megapascal, que seria exatamente a ideia do Emax, né? Depois de cimentado ele chega próximo a isso. Então, só que sim, a zircônia ela tem muito menos propensão a lascas, né? Por conta de ser um material às vezes tetragonal ou cúbico, você consegue uma durabilidade maior nesse material. Mas a questão do glaze também vai ter o mesmo problema, ele vai acabar soltando com o tempo, né? Eu opto sempre por utilizar Emax, eu prefiro
mesmo sendo de uma empresa que trabalha com zircônias, né, para a longevidade desse trabalho, vai depender muito de desenho, de software, né? Os ajustes oclusais foram feitos no software, utilizando um articulador virtual, foram feitos os ajustes em dinâmicos. Você tem uma longevidade maior por causa desses ajustes e, no caso, tirando todos os contatos prematuros. Então, vai depender bastante de como foi feito isso, né? He asked about, you show some cases that you have 8 years already on the mount, and regarding the material, sometimes we have some chippings on the material. If you use Emax or, for example, monolithic zirconium, what do you think about this material? Which one is the best? Which one is the best indication? Well, first of all, I think that all the chippings that happen, they mostly happen because you do something not correct with the occlusion. They happen with you, they happen with me, they Yes. happen with everyone. So I think this also a benefit of the monolithic restorations like Empress and Emax, because the density of the material Empress is stronger, much stronger than feldspathic. Even though according to the numbers, there's no big difference. Yes. But according to the feelings and the facts, the clinical facts, it's like, I would say, at least 2, even 3 times stronger. I mean, I never had an issue bonding and breaking the restoration with the Empress. I had these sometimes problems with the feldspathic veneers because there are bubbles of air in the structure of these ceramics. That's the point. With the monolithic, the density is much better. There is no air inside, so the restorations are stronger. So now for the 2 years, I had, I believe, 1 internal crack in the Empress veneer that I removed and I put another one. But honestly, I'm telling you honestly, I didn't have any chippings on Empress. And speaking about Emax, I think for my whole life I never had even 1 chipping of monolithic Emax. Emax with the layering, another okay. story. Yes. You also speaking about the zirconium. I mean, when I have teeth as a superstructure, I think I prefer, my point of view, to use Emax because anyways you have 400 megapascal, that is already 4 times more than the natural tooth, and it's usually enough. Plus you have chances to have at least adhesion, at least on the margins, you have enamel over there. So I think it works pretty good, let's say like this. With the age of the material, the glaze is going away. You know, yeah, maybe theoretically we can discuss about this. It's the same story as, okay, they lose glaze, but we have Mauro Fradani who is showing recalls 25 years. And these cases, they work perfectly. And also people like Paolo Cano and other guys. I don't really think that these topics that we start now, that they are clinically relevant. That they actually will influence somehow the final result afterwards. I mean, it's like there are studies, if you use the zirconium crown, that in 100% of cases you will have cracks in the opposite tooth. We can also start speaking about this, but I think this type that I just said is not so much clinically relevant. The same as the point that when the glaze is going to be gone, how much it will influence the result in the future. This is what I mean. Do you do it? Me too. Então, respondendo para o pessoal aí que está na live da internet, a pergunta foi a respeito de materiais, né, monolíticos, se prefere fazer com Emax ou com zircônia. A resposta dele foi exatamente que vai depender muito da situação oclusal do paciente. Se os ajustes foram feitos de forma correta, acaba que ele sempre opta por utilizar materiais com adesão, né? Ele comentou até aqui com uma coisa bem interessante, que o Empress CAD, ele tem uma resistência talvez 2 vezes maior do que a feldspática, cerâmica feldspática. De acordo com os números, parece algo muito próximo, mas no dia a dia clínico dá uma diferença muito grande. Então, às vezes, ele opta sempre por utilizar esses materiais Empress CAD e Emax CAD por conta exatamente dessa adesão e dessa durabilidade na boca. Legal. Temos mais alguma pergunta? Não?
Ok, vamos tirar. Se você Maravilha. também quiser comentar alguma coisa, nós atingimos o nosso tempo. Maravilha. Bom, eu gostaria de agradecer, né, ao pessoal do Laboratório Clélio pelo evento, que foi um evento muito bem organizado. Poder palestrar do lado de uma fera dessa, para mim, é uma ocasião bastante única. E agradeço bastante ao pessoal do Laboratório Clélio, o Fred e o Camilo, por toda a assistência. E eu espero ter podido ajudar e contribuir com o pessoal da melhor forma possível, né? Com certeza. Alan, parabéns pela palestra, parabéns Obrigado. também para o Nazário. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Lembrando também que nós vamos ter uma conversa com você, até que confirmasse mais tarde, a respeito da sua palestra, mas muito obrigado. I was telling him that for me it was really happy to be able to speak on the side of this guy, because you were really amazing, and congratulations the guys for the event, and they are thanking you for all this time that you My pleasure. great. Thank you. Thank you.